Já parou para pensar no último livro da Bíblia, o Apocalipse? Muita gente ouve esse nome e já pensa em fim do mundo. Desastres e imagens assustadoras. E não é para menos. O livro é cheio de simbolismos fortes. Bestas que saem do mar, cavaleiros, trombetas e taças da ira divina. Realmente, pode parecer um filme de terror cósmico. Mas e se eu te dissesse que o Apocalipse é, na verdade, um livro de esperança? O nome Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação ou tirar o véu. Ou seja, é um livro que revela algo que estava escondido. Ele foi escrito pelo apóstolo João enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos, uma época de intensa perseguição aos primeiros cristãos pelo Império Romano. Imagine o cenário. Os seguidores de Jesus estavam sendo pressionados, presos e até mortos por sua fé. Era um tempo de medo e incerteza. Nesse contexto, João recebe uma série de visões de Jesus Cristo glorificado. O livro começa com cartas para 7 igrejas da Ásia Menor, que eram comunidades reais, enfrentando problemas reais. Algumas estavam firmes, outras estavam se desviando, perdendo o primeiro amor ou se comprometendo com a cultura pagã ao redor. Jesus, através de João, as elogia, corrige e as encoraja a permanecerem fiéis, prometendo uma recompensa grandiosa para os vencedores. A partir do capítulo 4, a cena muda. João é arrebatado ao céu e tem uma visão espetacular da sala do trono de Deus. Ele vê um livro selado com 7 selos, e ninguém, no céu ou na terra, é digno de abri-lo. Isso causa grande tristeza em João, até que um ancião aponta para o leão da tribo de Judá, que também é descrito como um cordeiro que foi morto. Esse é Jesus. Ele é o único digno de abrir os selos e desvendar o plano de Deus para a história. A abertura dos selos libera os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro, em um cavalo branco, geralmente interpretado como a conquista ou o evangelho. O segundo, em um cavalo vermelho, representa a guerra. O terceiro, em um cavalo preto, simboliza a fome. E o quarto, em um cavalo amarelo, é a morte. Esses não são eventos futuros isolados, mas forças que atuam ao longo da história da humanidade. A abertura dos selos continua, revelando o clamor dos mártires e grandes sinais cósmicos que abalam o mundo. Depois dos selos, vem as 7 trombetas. Cada vez que uma trombeta soa, um novo juízo é derramado sobre a terra, afetando a natureza, a vegetação, os mares, os rios e os céus. É uma linguagem que lembra muito as pragas do Egito, mostrando que Deus está no controle e julgando o mal e a rebelião. Mas mesmo em meio ao juízo, há um chamado ao arrependimento. As trombetas são como um alarme divino, tentando despertar a humanidade. Entre a 6ª e a 7ª trombeta, temos um interlúdio importante. João vê um anjo poderoso, com um livrinho aberto, e é instruído a comê-lo. O sabor é doce como mel na boca, mas amargo no estômago. Isso simboliza a mensagem de Deus. Doce por ser a verdade divina, mas amarga porque inclui notícias de julgamento e sofrimento. Ele também é instruído a medir o templo de Deus, um ato simbólico de proteção ao povo fiel de Deus. É nesse ponto que surgem as 2 testemunhas. Elas profetizam por 1260 dias vestidas de saco e têm poder para realizar milagres. Elas representam a igreja fiel, testemunhando corajosamente em um mundo hostil. Elas acabam sendo mortas pela besta que sobe do abismo. Mas depois de 3 dias e meio, Deus as ressuscita, para o espanto de todos. É uma imagem poderosa da vitória de Deus sobre as forças do mal que perseguem seu povo. Então, a 7ª trombeta soa, e vozes no céu proclamam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Esse é o clímax, o ponto central. Apesar de todo o caos na terra, o céu declara que a vitória final pertence a Deus. A partir daí, o livro foca no conflito cósmico por trás da história humana. Vemos a mulher vestida de sol, que representa o povo de Deus, dando à luz um filho, que é Cristo. E vemos o grande dragão vermelho, que é Satanás, tentando destruir a criança. Sendo derrotado, o dragão é lançado na terra e passa a perseguir a mulher e seus descendentes, ou seja, os cristãos. Para executar sua guerra, o dragão convoca 2 bestas. A primeira sobe do mar, representando impérios e sistemas políticos malignos e opressores. Como o Império Romano na época de João, ela exige adoração e persegue quem se recusa a obedecê-la. A segunda besta sobe da terra, parecendo um cordeiro, mas falando como um dragão. Ela representa a falsa religião
e a propaganda que engana as pessoas para que adorem a primeira besta. É ela que implementa a famosa marca da besta, um sistema econômico e social que exclui quem não se submete ao poder do mal. Mas em meio a essa cena sombria, João vê outra visão. O Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele, os 144, que representam o povo redimido de Deus, selado e protegido. Eles cantam um novo cântico, mostrando que mesmo durante a pior opressão, há um povo que pertence a Deus e está seguro nele. Depois disso, o juízo final sobre o mal começa a se desenrolar com as 7 taças da ira de Deus. São juízos rápidos e devastadores derramados sobre aqueles que seguiram a besta e rejeitaram a Deus. Isso culmina na queda da Grande Babilônia, um símbolo para a sociedade humana organizada em rebelião contra Deus, com seu sistema de ganância, idolatria e imoralidade. A queda dela é motivo de luto na terra, mas de grande celebração no céu. E então, chegamos ao clímax da história. Jesus retorna, não mais como um cordeiro sofredor, mas como um rei vitorioso, montado em um cavalo branco, o fiel e verdadeiro. Ele vem para julgar e guerrear com justiça. As bestas, o falso profeta e todos os exércitos que se reuniram para lutar contra Deus são derrotados de uma vez por todas. O dragão, Satanás, é preso por 1000 anos. Durante esse período de 1000 anos, chamado de milênio, os mártires e os santos reinam com Cristo. Após os 1000 anos, Satanás é solto por um breve período para uma rebelião final, que é rapidamente esmagada por Deus. Ele é então lançado no lago de fogo, o destino final de todo o mal. Em seguida, vem o grande julgamento do trono branco. Todos os mortos, grandes e pequenos, são ressuscitados para serem julgados de acordo com suas obras. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago de fogo. É a separação final e definitiva entre o bem e o mal. Mas a história não termina com julgamento. Ela termina com a mais bela imagem de esperança. João vê um novo céu e uma nova terra, pois os primeiros já passaram. E ele vê a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como uma noiva para seu marido. Deus finalmente habita com a humanidade. Ele enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Nessa nova criação o há templo, pois o próprio Deus e o Cordeiro são o templo. Não precisa de sol ou lua, pois a glória de Deus a ilumina. Um rio de água da vida flui do trono, e nas suas margens está a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. Tudo o que foi quebrado no Jardim do Éden é finalmente restaurado e tornado ainda melhor. O livro do Apocalipse termina com um convite e uma promessa. O convite é: vem, todos os que têm sede são convidados a vir e beber da água da vida gratuitamente. E a promessa é de Jesus: eis que venho sem demora. Então, da próxima vez que você pensar no Apocalipse, lembre-se disso. Não é apenas um roteiro de desastres. É uma revelação de que, apesar do caos da perseguição e do mal no mundo, Jesus está no trono. Ele venceu, e sua vitória final é garantida. É um livro que foi escrito para dar coragem e esperança aos cristãos de todas as épocas, nos lembrando que, no final, o amor e a justiça de Deus prevalecerão para sempre. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesse livro fascinante, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até mais. Até mais.